programa de hoje está fenomenal, hein? Porque eu recebo aqui uma pessoa especial que tem um chamado especial e desafiador. Você vai conhecer isso tudo daqui a pouquinho no nosso programa. Então sejam bem-vindos. O programa Gospel Mix está no ar. Olha só, eu sempre digo que existe chamados especiais, né? Que o Senhor, ele mandou o ide para todos, né? Ide pregar o evangelho. Então, esse chamado é para todos. Mas existem alguns que são específicos, não é verdade? Por exemplo, falar de Jesus num hospital. Isso é para quem realmente tem uma boa estrutura, né? Num asilo, numa casa de recuperação, numa cadeia, aí precisamos de ter pessoas com esse amor especial, não é verdade? Com esse chamado especial que enfrenta todas as dificuldades, porque com certeza há dificuldades e nós vamos conhecer um pouquinho disso hoje aqui, né? As vantagens, as desvantagens de todo esse trabalho lindo que é a obra social que toda igreja tem que ter. Estou aqui com a pastora Patrícia, que é da Igreja Vida Nova e que faz esse trabalho social muito lindo aqui representando a Igreja Vida Nova. E hoje nós vamos compartilhar um pouquinho com quem está assistindo. De repente, arde no coração, hein, pastora, de alguém esse trabalho? Tudo que nós precisamos é que o seu coração nesse momento fique aí ardendo mesmo e que você venha fazer parte dessa equipe, em nome de Jesus. Olha, eu estava acompanhando um pouquinho da sua história, já vi algumas imagens, o seu trabalho evangelístico na Fundação Casa, no presídio, já também aconteceu em hospitais. Na verdade, casas de recuperação, né? Você já se envolveu com um pouquinho de tudo. De todas essas, qual é que é o xodozinho? Aquela que você realmente ama mesmo, dá a sua vida por aquilo? Fundação Casa. Sem dúvida nenhuma, Fundação Casa. Mas é engraçado que é épocas, né? Porque já teve época em que o presídio feminino, nossa, era a minha paixão, ao ponto de eu ter uma loja e fechar toda quarta-feira, 2 horas, porque eu tinha o evangelismo, então eu não abria mão. Mas hoje é a Fundação Casas, com certeza. Para quem não sabe, né, a Fundação Casa, a antiga FEBEM, né? Agora, o que é que despertou, então, esse amor tão grande por você na Fundação Casa? Quais as experiências que você pode compartilhar com a gente desse trabalho desafiador, né? Porque nós estamos falando o quê? De um trabalho evangelístico onde você vai levar o amor para muitos que não têm amor, que não sabem expressar o amor e que muitas vezes têm só ódio no coração, né? Pessoas que passaram do ponto, né? É difícil, mas compartilha com a gente, então, alguma experiência que realmente fez com que você amasse de uma forma diferente e especial. É muito interessante, Tati, porque não teve assim, teve várias experiências. Cada vez que nós vamos lá, nós temos uma experiência nova. Mas trabalhar com adolescente para jovens, né, porque são de 13 até 18 anos, é uma coisa, verdadeiramente a falta do amor. Eles não conhecem outra vida. Aquela ali é a realidade deles. Inclusive, teve um dos adolescentes que eu cheguei a abrigar na minha casa. Cheguei a levar para minha casa. Foi o Lucas e foi uma história muito linda. Ele se tornou parte da minha família. Ele ia nos lugares que eu ia. Ele frequentava os lugares, os amigos, casa de amigos, juntamente comigo, com meu marido. E assim, chegou um momento que ele não conseguiu, é uma história que meu marido costuma falar, que o porquinho, você pode dar banho nele, pôr lacinho nele, mas ele volta para a sujeira, para a lama, porque faz parte da natureza dele. E um adolescente, um jovem, por mais que você ensine, por mais que você mostre amor para ele, o amor é estranho. É diferente da nossa realidade que teve amor e que de repente cai num erro, cai num pecado. A gente sabe que está no pecado, só que ele não, ele que está no pecado, que vive nisso, essa é a realidade dele. Ele não consegue entender o amor que a gente quer dar. O amor que a gente está dando para ele parece que é assim com interesse. Ele acha que a qualquer momento a gente vai cobrar alguma coisa dele. Então, assim, o que me chama mais a atenção é a carência. É a grande carência que esses meninos têm.
Essas pessoas, elas têm família? Como que funciona toda a parte, a rotina deles ali na Fundação Casa, né? Vamos supor, quando você chega lá para evangelizar, como que é feito o seu trabalho? O seu trabalho envolve só aquelas jovens ou a família deles também? Então, o nosso trabalho de evangelismo, ele funciona durante a semana, das 7h30 da noite até as 9 horas da noite. Esse horário é o horário que eles têm para o lazer deles. Então, eles podem estar, parte deles optam por estar brincando na sala de recreação, que tem ping-pong, dominó, baralho, essas coisas. E parte tem a opção de ir para uma sala assistir um vídeo, por exemplo. Mas aí, de repente, a igreja chega e o o agente de segurança pergunta se eles querem ir à igreja, né? Então, a maior parte é colocada numa outra sala e a gente utiliza a sala disponível, ou a de vídeo ou da recreação, da brincadeira. E ali nós fazemos o quê? Eu tenho todo o material que eu fui abençoada, então eu tenho data show, caixa de som, e eu tenho a liberdade para entrar com tudo isso toda semana na Fundação Casa. Então a gente passa louvores, tem o momento da oração, é igual um culto mesmo. Tem o momento da oração, louvores e palavra. Né? Então, assim, não deixamos eles falarem muito, porque senão são tão carentes que eles querem oração só para a gente tocar neles. Então, é muito interessante. Então, eles entendem a palavra, lógico que tem que se usar uma palavra uma linguagem que eles compreendam. Sim. Porque, por exemplo, uma coisa, né, muito engraçada que aconteceu um dia foi que o pastor Tiba estava ministrando a palavra e ele começou a falar sobre o filho pródigo, né? E disse que em algumas traduções fala sobre a bolota dos porcos, né? Que o filho desejou comer as bolotas dos porcos. E eu estava sentada atrás e tinha um menino ao meu lado e ele disse assim, eu falei para ele, achei engraçado, eu falei assim, quer ver que ele vai pensar? O que ele vai pensar que é a bolota? É o número 2 do porquinho. Isso mesmo. Aí eu falei assim, Eduardo, o que é bolotas de porcos? Aí ele falou assim, pô, senhora, né? É a fezes do tal. Aí eu falei, meu Deus, então ele deve estar pior do que você, porque ele queria comer até isso, né, filho? Você já teve vontade de comer isso? Ele falou, não, senhora, pô. Aí eu achei interessante. Aí eu pedi a palavra para o pastor e fui explicar para eles o que era bolotas de porcos, né? Então, assim, eles não compreendem a nossa linguagem, então a gente precisa tomar muito cuidado com a maneira que a gente vai falar. Por exemplo... Olha, mas não é só eles, não. Se você falar que muita gente vai pensar que é isso também. É verdade, com certeza. E uma coisa também, uma palavra que a gente usa sempre, é tão natural para a gente, varão, por exemplo. Varão, eles não entendem o que é varão. Então, você tem que falar de uma maneira que eles compreendam. A palavra tem que ser toda no jeito deles, né? Aquela linguagem crentez não pode existir, né? É uma linguagem clara e objetiva. E você há quanto tempo você está na Fundação Casa especificamente? Há 2 anos, na Fundação Casa há 2 anos. Vamos fazer um panorama de quantas pessoas você já conquistou para Jesus? Você consegue calcular por alto, assim, nesses 2 anos? Cada vez que você vai, quantas pessoas realmente se entregam ao Senhor? Ai, Tati, isso é uma coisa que me emociona. Porque, assim, por exemplo, domingo agora, foram 35. Né? Domingo passado, Dia dos Pais, foram uma média de 40 vidas. Então, assim, já teve um culto que nós fizemos lá, eu acho que foi o Dia das Mães. Então, tinha as mães, né, que o culto de domingo, a diretora, ela gosta muito que a gente faça esse trabalho. E, assim, para te falar a verdade, de 130 pessoas, mais ou menos, só 2 ficou sentadas. O restante, todos aceitaram Jesus. E assim, eu não faço lavagem cerebral e não é nada assim, induzindo a pessoa, enganando ela no apelo. Não, eu deixo bem claro que ela está entregando a sua vida para Jesus. E eles fazem isso sabendo o que estão fazendo. Inclusive, os funcionários, a diretora da Fundação Casa. Inclusive, nós temos aqui, na nossa igreja aqui em Santos, que talvez vocês nem saibam, mas é uma agente de segurança, que ela frequenta aqui agora, que ela foi ganha lá na Fundação Casa do Guarujá até. Poxa, que maravilha. Então, nós sabemos que não podemos nos apresentar ao Senhor de mãos vazias. E essa certeza você tem, que você não está de mãos vazias quando chegar a sua vez de se apresentar ao Senhor. Tem muitas vidas aí para o Senhor. É responsável, né, por ter semeado a palavra de Deus na vida de muita gente. Você que está me assistindo, imagine só, né? Você que já conhece Jesus, que vive o Senhor intensamente todos os dias.
você vai se apresentar como perante o Senhor? O que você tem feito? Quais são os frutos que você tem produzido? Uma boa árvore nós conhecemos pelos frutos, né? Que bom que você tem dado bons frutos, olha só. Vamos lá então, agora falando um pouquinho do presídio, né? O que é mais difícil? Evangelizar no presídio ou na Fundação Casa, por exemplo? Presídio masculino, com certeza. Porque o presídio masculino, por exemplo, de São Vicente, ali de Humaitá, ele tem 8 raios. Então, para você fazer um bom culto, você não consegue ir em todos os raios. Até porque não dá, porque se você vai num dia de sábado, então, quando é a visita da família, você não pode entrar. Então, você pode ir só no raio que for par, por exemplo. Né? No caso, raio, você está falando que seria o quê? Tipo um quarteirão de... Um quarteirão, cada raio em São Vicente tem uma média de 380 presos por raio. Então, lá em São Vicente, 380, dá mais ou menos 1.900 homens, só no CDP, não na penitenciária. E em Praia Grande são 4 raios, fora o seguro, né? Então, assim, cada vez que nós vamos, é um raio só que a gente consegue fazer. Porque aí tem a parte do louvor, a palavra, depois eles querem se aconselhar. Mas é difícil por quê? Porque uma média de 400 presos, no máximo, participa do culto ali com a gente, uns 30, né? O restante fica tudo te observando. Mas diferente do que todos possam pensar, você não corre risco nenhum, apesar de que, quando nós entramos para dentro do raio, a segurança ela fica toda do lado de fora. Ali dentro é só você e Deus, com certeza, e só. É só... Por isso que eu digo que é um chamado especial, porque nem todos conseguem enxergar dessa forma, porque vem o medo também, né? Vem o medo também. Não, aí no meu caso não tenho. Mas pensa, são 400 homens bandidos, poucos são os inocentes. Frente a frente com você. Lado a lado, frente a frente. E eles... só que tem uma coisa, e eu, única mulher. Porque a maioria das vezes é só eu e meu marido que vamos. Então eu, única mulher. Mas é tão assim maravilhoso, gente, porque eles respeitam muito, muito. A igreja chegou lá, o carcereiro fala, é a igreja. Aí eles vão colocar a camisa, nenhum preso pode ficar sem camisa na minha frente, de maneira nenhum. Então todos colocam a camisa. Essa é uma postura deles mesmo. Postura deles mesmo, é um respeito que eles mantêm ali dentro. Então não tem olhar malicioso, de maneira nenhuma. Não tem como dizer, fui cantada. Mentira, só se você quis, só se você fez. Ô, Paty, e eu imagino que a maioria desses presos são pessoas que um dia já conheceram Jesus. É verdade? Nossa, acho que uma média de 80%. 80% é filho, é desviado, é ex-presbítero, muitos ex-pastores. Tem uma coisa bem interessante que acontece lá, que eu acho assim o máximo. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, gente, não acredito. Lá tem a igreja, tem uma das celas que funciona a igreja. E aí, se por um acaso o pastor, né, porque o próprio preso, eles ficam sabendo que eles eram cristãos, que ele era crente, então o próprio preso ele se torna o pastor daquela cela da igreja, né? Então todos que chegam, se dizem ser crente, já vão para aquela cela, né? E acontece da seguinte maneira: se por um acaso esse pastor, ele tem o direito de estar fazendo os cultos dele, porque o comando lá dentro dá para ele o direito. Mas se ele pisar na bola, ele é tirado da igreja. O comando tira ele da igreja. E eu acho isso... Há um respeito, né? Uma reverência, né? Às coisas de Deus mesmo ali dentro. Aqueles que não frequentam a igreja é que ordena que se tire o pastor da igreja. É uma difícil, hein? Agora, no próximo bloco, eu vou perguntar para você as vantagens e as desvantagens. Tipo, né? O que é tão difícil, às vezes, que você enfrenta todos os dias. Se você já enfrentou alguma rebelião ali dentro, você estando ali dentro, quero saber. Próximo bloco, a gente volta daqui a pouquinho com a pastora Patrícia, que faz um trabalho social lindo aí nos presídios, Fundação Casa. E muita coisa ainda vai rolar aqui. Já, já. Such a world, the lost will be found. The freedom we live is one we cry out and carry the cross.
You died and rose again. My God, I'll only ever give my all. You sent Son from heaven to earth to live us all this eternally hell. I searched for truth and all I found is you. My God, I'll only ever give my all. Jesus, when I live for your name, will never be ashamed of you. I praise and all we got today. Take it all, take it all. You sent Son from heaven to earth to deliver us all this eternally hurt. I searched for truth and all I found is you. My God, I'll only ever give my all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. I praise and all we got today. Take it all, take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed. De volta com a pastora Patrícia, ela que faz um trabalho muito lindo aqui do Ministério Vida Nova, um trabalho social, né? Em lugares inusitados, né? Em lugares desafiadores, como o presídio, como na antiga FEBEM. Sabe o que eu ia te perguntar? Em festas, em datas especiais, por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães, no dia da visita, você tem essa liberdade para fazer o culto junto com as famílias? Eu tenho essa total liberdade na Fundação Casa Praia Grande 1. E agora está começando, né, a Praia Grande 2. Porque normalmente nós fazemos os cultos à noite, né, durante a semana. Então, na segunda-feira à noite, nós fazemos o presídio de Humaitá. Na sexta-feira à noite, aí é o presídio na Fundação Casa Praia Grande. E na quarta-feira seria a outra Fundação Casa, né, a Praia Grande 2. Mas nos dias de domingos são as visitas, dia da visita. E ganhamos a confiança, né? Então a gente é sempre convidado para fazer os cultos no domingo de manhã, que ali está a família. A família participa, eles vão lá para estarem conversando com o seu filho, né? O neto, sobrinho, né? E ali a gente faz o culto e todos participam. E é assim, bem aceito por todos. E existem pessoas completamente abandonadas, que não recebem família de ninguém? Muitos, tem sim. A família cansou, porque às vezes já é a terceira, quarta passagem. Então a família mora longe. Eles fugiram da cidade onde morava, vieram se aventurar por aqui e acabam a família não tendo condições de vir. Apesar de que a Fundação Casa ela dá a condução, né? Você já fez festa lá com eles alguma vez? Já, muitas festas, muitas. Eu já participei até de quermesse com eles. E é interessante porque eles trapaceiam em tudo. É muito engraçado. Eu fiquei lá do lado deles e eles rindo pra mim, porque eles estavam lá na pescaria trapaceando, sabe? Na argolinha trapaceando. Me fala uma coisa, o lado bom. Quero que você fale o lado bom e o lado ruim desse trabalho desafiador. Ai, lado ruim? Não tem lado ruim, Tati. Porque, assim, é o amor que Deus coloca no nosso coração e é chamado, né? Então, lado ruim não tem. O ruim, assim, é que nós gostaríamos de que tivesse mais pessoas abraçando essa visão, né? Por mais que, assim, o medo, romper esse medo, não existe. Eu te confesso que eu tenho mais medo de andar aqui fora do que estar lá dentro. Lá dentro eu sou totalmente cuidada por eles. Eles têm um carinho muito grande. Uma vez aconteceu uma situação que um dos meninos achou que um outro garoto tinha me cantado. E calhou que durante 2 semanas eu não pude ir na Fundação Casa. Quando nós voltamos lá, eles apertaram a gente de tudo que foi maneira, porque nós tínhamos que contar o que é que o menino tinha feito comigo. Porque eu não tinha ido mais e que aí cismaram que o menino tinha faltado com respeito. E eu falei, não, senhora, só falta a sua palavra. Se a senhora falar, a gente vai acertar ele. Eu falei, não, filho, não acerta ninguém não, tá tudo certo. Então, agora, já aconteceu de ter algum tipo de rebelião, algum tipo de briga e você presenciar isso, seja no presídio ou na Fundação Casa? Tati, a partir do momento que a igreja entra, há um respeito unânime. Unânime. É uma ordem, entendeu? Então não tem como. Eu já falei até para a diretora que se tiver alguma ameaça, para ela me chamar, porque eu quero participar.
Eu quero estar lá, né, como eu sou conhecida por eles, a Senhora da Caixinha, né? Senhora da Caixinha. Na verdade é a Senhorinha da Caixinha, que eu tirei o Senhorinha porque fica muito velha. Mas eles me conhecem assim, eles perguntam pro agente, quem é a igreja que está aí? É a Senhora da Caixinha? Aí se é, eles vêm, né? Foi muito interessante porque eu nunca me imaginei numa Fundação Casa, nunca. Mas eu passei por um momento de depressão muito forte e ao qual na verdade eu já não sabia nem mais como começar o trabalho, eu não sabia mais como fazer. Eu falei assim, acabou, eu não sirvo mais para nada. E eu recebi um telefonema. Foi muito interessante porque eu acabei de receber uma oração de uma irmã. Ela estava na casa da minha vizinha, que é pastora, e essa moça me chamou para orar, porque ela disse que tinha um recado de Deus para mim. E eu recebi a oração, e nessa oração ela dizia, o Senhor está colocando uma pedra preciosa nas suas mãos. E eu falei, e eu me senti assim, um cão morto, igual o Mefibosete, achei que eu não servia para mais nada. E naquele mesmo momento, quando eu voltei para dentro de casa, eu recebi um telefonema me chamando para voltar a fazer o trabalho no presídio feminino e no mesmo instante pelo Facebook me convidando para ir fazer o trabalho na Fundação Casa. Uma confirmação de Deus, você já entendeu ali o recado. Na hora. Agora, o que foi mais interessante, porque assim, eu busquei informação na internet, falei, o que eu vou fazer para esses meninos? Como é que eu vou iniciar esse trabalho? Então, assim, Era novidade, você nunca tinha feito. Totalmente novidade, nunca tinha feito. E eu não sabia nem, conhecia ninguém que tivesse feito. E aí eu fui até o YouTube, procurei alguma coisa, o que fazer com eles, né? Então, primeiro, o início foi lá no Guarujá. Aí tem até um menino que eu já encontrei com ele na Fundação Casa de Praia Grande, e ele falou assim, senhora, a senhora lembra que a senhora ensinou pra gente uma dancinha na primeira vez que a senhora foi lá? Eu falei, é mesmo? Não lembro não. Ele falou assim, a senhora estava até com a mão queimada. Aí eu falei assim, é mesmo, filho, é verdade. Ele falou assim, então, a senhora fez a gente pagar bom mico. Olha, nós falamos do lado ruim, né? Mas eu esqueci de falar o lado bom. Eu imagino que o lado bom seja esse retorno que você tem, esse feedback dessas pessoas que passaram pelas suas mãos, né? E que receberam a semente. Agora, você já encontrou com algum deles na rua, por exemplo? Pessoas que já não estão mais na cadeia, nem na Fundação Casa, mas que passaram pelas suas mãos ali? Eu tenho 3 moças que elas são minhas amigas, já frequentam a minha casa. Uma delas é a Ana Sutil, outra é a Elizabeth e a outra a Andréia também, né? Então essas 3, elas foi um trabalho, foi feito no presídio feminino e que hoje elas são minhas amigas e estão bem. Uma delas Estão livres e estão... missionária, inclusive. Uma delas dirige casa de recuperação, era homossexual. E um dia ela chegou para mim e falou assim, ela sempre assistia o culto, participava do culto, mas muito séria, eu não conseguia tirar nada dela. Ela muito séria e eu ficava até assim meio temerosa com ela. Um certo dia ela chegou e falou assim, faz uma oração para mim. Aí eu falei, meu Deus. Eu falei, qual o motivo da oração? Ela, eu quero ser liberta. Eu falei, Jesus, e agora, Senhor? Acrescenta a minha fé, porque do jeito que eu vi ela masculinizada, eu falei, não tem jeito, essa daí não tem jeito. E eu comecei a orar por ela. E o tempo passou e depois eu recebi uma carta dela. E nessa carta ela dizia que ela estava presa no presídio de Santana, cumprindo pena, né? E que ela começou a dizer a dificuldade, que ela não conseguia participar de culto nenhum, porque não era igual, não era a mesma coisa, não tinha a mesma alegria, não era a mesma coisa. E depois eu recebi uma outra carta dela que ela já estava solta, né? Que ela estava livre, que ela estava na casa de recuperação e que ela queria minha visita. E aí eu fui visitá-la. E dali por diante cresceu assim uma amizade maravilhosa. Inclusive daí nasceu a amizade com a pastora Jaci, né? Que até hoje é minha amigona, já esteve aqui comigo. E ela está bem. Que bênção, mas é isso, falar de um Deus como o nosso Deus é isso, é um Deus que transforma, né? Que vê além do natural, é o sobrenatural. Com seu olhar natural, realmente você não consegue enxergar nada de diferente, mas o nosso Deus que faz o sobrenatural. Para finalizar, Paty, eu lembro que há alguns anos atrás nós fizemos uma matéria com você falando sobre casa de recuperação, né? Que também foi algo que você se envolveu nessa área de evangelismo. São alguns tipos de evangelismo personalizado, eu digo, né? Porque não é para todo mundo. Uma pessoa, talvez, para evangelizar no hospital, ela tem que ter uma estrutura, porque para ver as pessoas doentes, muitas vezes morrendo no hospital, não é todo mundo que tem esse
chamado fluindo, né, dentro de si. No seu caso, você já teve várias experiências no hospital, casa de recuperação, Fundação Casa, presídio. De todos esses, assim, que você já experimentou trabalhar, né? Eu sei que todos têm o seu resultado, né? Mas qual é aquele que você realmente encara mesmo, enfrenta tudo e todos pelo trabalho? Porque todos esses têm dificuldade, né? Todos têm, Tati. Mas, assim, eu acho que se eu pudesse me dedicar muito mais, seria com a Fundação Casa. Porque eles têm uma vida inteira pela frente, né? Um jovem, ele atinge a maturidade a partir dos 27 anos. Então, se nós conseguíssemos fazer um trabalho junto à família, né, nesse período da adolescência, porque muitos deles ali, eu já até perguntei e falei para ele, poxa, por que você está aqui? O que você fez? Na verdade, você queria sentir adrenalina? E eles até... É como se fosse uma brincadeira, Tati. É como se eles estivessem brincando e quisessem sentir uma emoção forte, né? Na nossa época de infância, a gente brincava com algumas coisas, tipo uma arminha de brinquedo. Eles não, hoje usam de verdade. Então, assim, a referência para eles, a admiração para eles é com algum chefe da boca. Né? Eles olham e falam, quando eu crescer eu quero ser igual. Mas isso por quê? Porque muitas vezes dentro de casa eles não têm um herói para se espelhar. Então eu gostaria muito, meu maior sonho é que juntamente com a igreja, juntamente com os pastores, que nós fizéssemos um trabalho com a família. Por exemplo, nesse domingo agora, tinha mais de 40 pais. Então, assim, os pais não estão presos. Os filhos estão, que nem eu falei para eles, quando eles vieram aceitar o Jesus, eu falei para eles, pais, levem Jesus para sua casa. Porque o que nós precisamos é isso. Jesus, ele não tem que estar só ali na Fundação Casa quando a gente vai pregar. Eles têm que ir para a casa deles, né? Então a igreja gostaria muito de ter um caderninho e entregar na mão de cada pastor e falar assim, olha, essa família aqui vai visitar, vai cuidar, sabe? Muitas até me dão endereço, mas eu não tenho condições de fazer todas. Então, assim, nós precisamos realmente entrar com esse trabalho forte dentro da casa desse menor, para quando ele chegue em casa e encontre Jesus naquela casa. É um cuidado específico, é a manutenção depois desse trabalho, né? Tem que manter. Vamos fechar o programa agora. Eu quero que você deixe uma mensagem, então, para as famílias que estão assistindo, que de repente estão vivendo uma situação dessa, com seus filhos aprisionados, envolvidos em drogas, em outras coisas que talvez, né, ilícitas, ou até mesmo estão presos, e famílias às vezes desestruturadas que não sabem nem como agir. Qual seria o seu conselho? Olha, Tati, primeiramente, assim, a família tem que buscar Jesus, não tem jeito, né? A gente não tem outra saída, porque o mundo é mau. O diabo está 24 horas bramando, buscando a quem possa tragar. Então nós precisamos levar Jesus para dentro da nossa casa. E uma coisa também, os pais, eles estão muito preocupados em dar videogame para filho, dar computador, né, o celular da última geração. E com isso vai cada dia mais afastando o filho de perto de você, o laço familiar. Então, assim, o que os pais precisam fazer, erram muito, e isso eu também digo lá para eles, no culto, é que os pais, eles precisam dar mais atenção para o filho. Não é largar o filho em casa, ficar trabalhando o dia inteiro e achando que trazendo conforto para o filho vai suprir a sua falta. Não, não vai. Vai suprir a sua falta se pegar o filho e dar uma volta na praia, sabe? Vai gastar um tempo com seu filho. Não tenho dinheiro para gastar. Não, faz uma pipoca em casa, assiste um filme juntos, né? Então, assim, precisa o quê? Nós precisamos parar de achar que a escola tem responsabilidade com nossos filhos, que é culpa da escola, que é culpa da igreja, sabe? Na verdade, o seu conselho, então, para os pais é investir um tempo de qualidade com seus filhos. Com certeza, precisa. Pastor André pregou na nossa igreja no culto dos pais e ele disse que um dos erros de Davi foi que ele transferiu a sua responsabilidade, né, do filho, mandando o filho foi para a casa do avô e ele transferiu. Então, assim, acontece isso. Quem cria os avós, quem cria a babá, quem cria a televisão, e o pai fica achando que, estou indo trabalhar, estou fazendo a minha parte. Não é assim.
E tudo aquilo que a gente faz hoje determina o que vai acontecer amanhã. Então, talvez aquilo, se teu filho hoje vive uma situação dessa, vamos olhar então o que você fez lá no início, né? Nós vamos fechar o nosso programa aqui. Eu sei que tem muita gente que está assistindo que ardeu no coração esse desejo de se envolver nesse trabalho junto com você. Nesse momento, nós não estamos pregando religião nem placa de igreja. Estamos levando Jesus até essas pessoas. Então, aqui embaixo está o telefone para você que quer saber mais informações sobre esse trabalho, você que quer arregaçar as mangas e colocar a mão no arado, né? Sem olhar para trás, não é verdade? É isso mesmo. E se envolver junto com a gente nisso, teremos grandes resultados e eu tenho certeza que você, quando se apresentar ao Senhor, nunca mais vai se apresentar de mãos vazias. Gospel Mix vai ficando por aqui. Logo a gente volta no próxima semana, no próximo programa, trazendo sempre novidades, mostrando tudo que está acontecendo aqui pela Baixada Santista, onde o foco sempre é o Senhor Jesus.